Olá, na aula de hoje vamos fechar a nossa análise sobre as medidas cautelares pessoais. É o nosso 9º encontro e nós vamos focar na aula de hoje especificamente na prisão preventiva. Eu já tenho falado da prisão preventiva nas aulas introdutórias, quando começamos a analisar lá o panorama geral da matéria, a partir do artigo 282. Então eu já venho falando alguma coisa a respeito dela, também na comparação com a prisão temporária. Agora a gente vai focar especificamente nas hipóteses, nos requisitos, nas hipóteses de admissibilidade, nas circunstâncias, enfim, um panorama geral aí da prisão preventiva para fechar o assunto, certo? Vamos começar com as espécies e os momentos de decretação da prisão preventiva, que pode ser de forma autônoma, convertida ou substitutiva. Ela é autônoma, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal, quando se admite a sua decretação em qualquer momento, tanto da investigação quanto do processo. Se você lembrar da aula de prisão temporária, a prisão temporária só é admitida na fase pré-processual. A preventiva, tanto na fase pré-processual de investigação, quanto na fase processual propriamente dita. E aqui ela está sendo analisada de forma autônoma, que significa dizer não é antecedida de uma prisão em flagrante, É uma situação em que o sujeito estava respondendo a princípio em liberdade, surgiu uma situação de exigência de cautelar e aí a decretação da preventiva veio. Ela pode ser também convertida justamente quando ela decorre de uma situação antecedente de flagrante delito, nos termos do artigo 310, inciso 2º do Código de Processo Penal. A gente vê ali a verificação da possibilidade de eu converter o flagrante em preventiva. E ela pode ser também substitutiva de medidas cautelares diversas da prisão, quando elas forem descumpridas, nos termos do artigo 282, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Então, ou de forma autônoma, ou de forma convertida, ou de forma substitutiva. Eu também posso decretar a preventiva, revogar a preventiva quando cessarem os motivos, e decretar de novo se porventura surgirem novos motivos que ensejem a sua necessidade. Então eu posso decretar, revogar e decretar de novo, se for o caso, tantas e quantas vezes sejam necessárias, certo? Vamos avançar aqui para as hipóteses de admissibilidade a partir do artigo 313. Vamos começar analisando pelo 313 e depois nós voltaremos no 312. Diz aqui então: nos termos do 312, será admitida a decretação da prisão preventiva, primeira hipótese, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Cuidado, porque o critério até 2011 era outro, e não era este pena máxima superior a 4 anos. Se admitia a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com reclusão. Esse era o critério da lei velha. Com a lei nova, muitos crimes que admitiam prisão preventiva nos termos anteriores deixaram de admitir. Por exemplo, furto simples, receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo dentro de casa, pedofilia pela internet, enfim, uma série de condutas, contrabando e descaminho, uma série de crimes que permitiam prisão preventiva até 2011 não permitem mais. A ideia do legislador aqui, naquela política de desencarceramento, que foi muito forte durante o governo do PT principalmente, era ajustar inclusive a outra alteração legislativa que tivemos no Código Penal, que estabelece que eu não posso fixar de regra um regime fechado em penas até 4 anos, permitindo inclusive penas alternativas, caso não haja violência ou grave ameaça. Bom, a interpretação desse novo critério trazido pelo legislador a partir de 2011, crime doloso, pena máxima superior a 4 anos, já tem uma interpretação que dá um norte aqui nessa questão, dada pelo STJ, num acórdão de 2019 e outros anteriores até, que diz o seguinte: nos termos do artigo 313, inciso 1º do Código de Processo Penal, será admitida a decretação de prisão preventiva nos crimes dolosos, com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, devendo, nos casos de concurso de crimes, tenho mais de um crime e posso somar as penas, ser considerado somatório das reprimendas previstas nos tipos penais. Então, de acordo com uma interpretação que o Supremo já dá em outros casos similares, para a suspensão condicional do processo, para incidência ou não
das medidas de despenalização da Lei 9.099, aqui também se entendeu que é possível considerar a somatória das penas para que eu atinja esse patamar superior a 4 anos. Então eu posso ter prisão preventiva em crimes com penas inferiores a 4? Sim, se eu tiver mais de um crime, somando as penas, dá um resultado superior a 4. Tá? Então presta atenção nesse detalhe, é bastante importante aí, né? Essa é a hipótese mais usual, a principal hipótese de incidência, né, da possibilidade da prisão preventiva. O detalhe é que só cabe em crime doloso, não cabe em crime culposo, mesmo que eu chegue numa pena superior a 4. Crime culposo não admite prisão preventiva, certo? O artigo 313 traz outros incisos que são alternativos e não cumulativos a esse aqui, certo? Então nós temos também a possibilidade de decretação de preventiva se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1º do caput do artigo 64 do Código Penal, que é aquele lapso de tempo de caracterização da reincidência, né, até 5 anos depois do exaurimento do cumprimento da pena. Então, se ele for tecnicamente reincidente, eu também admito, em tese, a possibilidade de pensar na preventiva. Claro, a gente vai ver depois os demais requisitos e as circunstâncias, mas por hora são os casos em que eu admito preventiva, né? E aqui eu posso ter um crime, inclusive, com pena menor do que 4, ou até 4, né? Basta que ele seja tecnicamente reincidente, não é cumulativo com o inciso 1º. E também temos a hipótese do inciso 3º, que também é autônoma, diz que cabe, em tese, prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então nós temos diversas leis especiais que estabelecem olhares, microsistemas de proteção, né, às pessoas mais vulneráveis, como é o caso da mulher, da criança e do adolescente. Na mulher, a Lei Maria da Penha, da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, legislação de proteção a pessoas com deficiência. E aí eu tenho lá medidas protetivas de urgência, que podem ser aplicadas, afastamento cautelar do lar, proibição de aproximação de até uma determinada distância. E se eventualmente o sujeito não estiver cumprindo aquelas medidas protetivas de urgência, eu posso pensar numa prisão preventiva como forma de substituição e de dar efetivação às medidas protetivas de urgência, certo? Bom, também é admissível de forma autônoma se eu não tiver dados suficientes sobre a identidade civil da pessoa, né? Se eu tiver dúvida sobre a identidade civil ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Mas tem um detalhe, né? Continua a regra dizendo: devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Então eu posso prender preventivamente para identificar de maneira correta o sujeito. Imagine que ele não tem identidade civil, esteja sendo investigado, se recuse a dar os dados pertinentes à sua informação de qualificação pessoal, a legislação permite, com decisão do juiz, que eu decrete uma prisão preventiva, assim como também temos a temporária, nós já vimos anteriormente, né? Para justamente permitir a identificação. Aqui a gente vai casar esse assunto com a identificação criminal, né? Que é regrada também em lei, é prevista na Constituição Federal a possibilidade da identificação criminal, que é aquela identificação datiloscópica, fotográfica, e eu vou juntar um prontuário do sujeito. Feita a identificação criminal, cessa o motivo da prisão e eu tenho que colocar o sujeito em liberdade. Também se admite a preventiva, artigo 312, parágrafo 1º, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, aqui de forma genérica, né? Nós já vimos em aulas anteriores que o artigo 319 traz lá 9 hipóteses diferentes de medidas cautelares em comparação à prisão. E aí, aquelas medidas todas que podem ser adotadas em qualquer caso, não há essa exigência de penas acima de 4 anos, né? Você pode ter também uma situação que enseja a necessidade de eu decretar uma preventiva como forma de substituição, né, das medidas cautelares diversas da prisão. Requisitos cumulativos gerais estão na parte final do artigo 312. Então a gente vai começar a análise do 312 pelo fim. Depois a gente volta nas hipóteses anteriores aqui. É exigido em todos os casos
prova da existência do crime, prova da materialidade. Claro que isso aqui está relacionado a crimes que deixam vestígios no mundo físico, né? Mas é exigível que eu tenha elementos capazes de dizer que houve um delito. Indícios suficientes de autoria, né? Elementos que permitam indicar, apontar a pessoa como formal suspeita da prática de um ilícito. Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Isso aqui foi acrescido também agora, recentemente, com o pacote anticrime, e está relacionado a uma jurisprudência que vinha sendo construída já nos tribunais superiores, que era relacionada à exigência de contemporaneidade da medida em relação à urgência que se tem de prender o sujeito. Tem alguns julgados que fazem algumas leituras um pouco tortas dessa questão, né? Simplesmente vinculando assim, o fato aconteceu há muito tempo, então não faz mais sentido decretar a prisão hoje. Bom, isso não pode ser lido exatamente nesses termos. A contemporaneidade tem que estar relacionada à urgência, porque eu posso ter um fato mais antigo, mas o sujeito está numa circunstância atual, presente, que exija uma medida cautelar, né? Então é no sentido da atualidade, da urgência da medida cautelar que deve se pensar aqui em termos de contemporaneidade, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Bom, agora sim, voltando no 312, mas trabalhando com as motivações que podem ensejar a decretação da preventiva. São 4 motivações previstas no 312, elas são alternativas. Podem ser invocadas todas elas de forma cumulativa, mas eu não preciso das 4, né? Basta uma só. Aqui fala-se em garantia da ordem pública, essa é a primeira. Garantia da ordem econômica, é a segunda. Por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Eu vou começar analisando essas hipóteses de trás para frente, né? Deixando a garantia da ordem pública por último, até porque tem uma certa polêmica em torno dela. Eu quero detalhar um pouquinho mais as críticas que existem em relação a essa situação. Vamos começar pela última aqui, assegurar a aplicação da lei penal. Então eu posso decretar a prisão preventiva, regra geral, né? Crime doloso, pena máxima superior a 4 anos. Se eu tenho materialidade do crime, indícios mínimos de autoria, há uma urgência contemporânea para evitar que ele escape à aplicação da lei penal. O caso, exemplo assim, entre 10 manuais de processo penal, é quando eu tenho dados concretos da realidade que indicam que o sujeito pretende fugir para escapar justamente de uma responsabilização. Aqui é preciso ter muito cuidado nessas análises, não pode ser um achismo, né? Tem que ser um dado concreto, no caso concreto. Eu vou insistir nessa palavrinha porque é uma palavrinha-chave, tá? Um dado concreto, um elemento probatório concreto que me permita dizer, no caso concreto, que de fato o sujeito pretende fugir. Porque do contrário eu poderia fazer um exercício mais abstrato, assim, de imaginação, dizer, olha, ser condenado, será que vai fugir? Acho que vai, então vamos prendê-lo. Isso inverteria a lógica da presunção de inocência, não é nestes termos que se trabalha. Mas quando eu tenho elementos do caso que indicam de maneira bastante palpável que o sujeito tende a escapar, eu posso, por conta da garantia de aplicação da lei penal, decretar a prisão preventiva. Por exemplo, ocorreu um episódio recentemente do sujeito que foi acusado de matar a mulher e acabou tentando fugir para o Paraguai. Ele se dirigiu com seu automóvel em direção ao Paraguai e tentou inclusive cruzar a fronteira meio a fórceps, né? E foi contido. Bom, diante desse cenário, diante dessa informação concreta, que havia ali uma evidente pretensão de escapar, né, da eventual aplicação da lei penal, há sim a possibilidade de se decretar a prisão preventiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Ou o sujeito já tem passagens compradas só de ida para o exterior, algo do gênero, né? Tem que ter um dado concreto, ou ele anuncia, olha, eu estou planejando já vi com um avião que parece que eu vou conseguir na terça-feira eu me mando daqui e eu tenho isso gravado. Eu tenho que ter um elemento concreto que me permita indicar que ele pretende escapar, que ele pretende fugir. Vindo de trás para frente, conveniência da instrução criminal. Então está relacionado à questão da produção da prova. A prova ainda não foi produzida e a liberdade do sujeito coloca em risco a lisura da produção da prova.
Então, por conveniência da instrução, é possível pensar na decretação da preventiva, desde que presentes todos aqueles requisitos que nós já trabalhamos, né? Regra geral, crime doloso, pena máxima superior a 4, materialidade, indícios mínimos de autoria, contemporaneidade, ainda não houve a inquirição de uma testemunha, ela está sendo ameaçada pelo sujeito, por exemplo, então algo do gênero, tá? De novo, tem que ter sempre dados concretos, no caso concreto, que permitam verificar essa situação. Não pode ser um mero achismo, né? Ah, eu acho que ele pode ameaçar. Não. Eu tenho que ter, de fato, uma ameaça concreta. A testemunha, muitas vezes ela busca lá um promotor no fórum, ou o juiz mesmo, dizer, olha, eu estou sendo ameaçado, eu estou com medo de depor. Ai, meu Deus do céu, eu vou fugir, o sujeito é violento, ele já me procurou lá em casa. Um dado concreto que tem ali evidências que ele possa estar ameaçando testemunhas ou querendo comprar testemunhas, às vezes dá um dinheiro em troca de uma mentira, né? Ou tentando consumir com provas que ainda não foram anexadas ao processo. Sempre um elemento concreto da realidade no campo probatório que permita dizer isso, não pode ser, insisto, um achismo. Vindo de trás para frente, garantia da ordem econômica. Isso não é da origem do texto do Código de Processo, foi introduzido nos anos 90 por conta de uma crise econômica que vivíamos nos anos 90 muito potente. Nós vivíamos uma inflação galopante, né? Quem viveu até antes de 94, quem experimentou a vida econômica antes de 94 deve se recordar da angústia que era, você era assalariado, enfim, você recebia o teu salário hoje, se você não gastasse ele inteiro hoje, e deixasse para gastar de tarde, por exemplo, já perdia boa parte do valor de compra do salário, chegou a ter inflação de 70% no mês, uma loucura. Então o dinheiro ele se esvaía. E aí tivemos situações assim de bancos de pequeno porte, né, como Banco Marca, Banco Fonte Sindan, e aí o risco daquele Banco Marca, que ninguém nunca tinha ouvido falar na vida, poder quebrar, poderia pôr em risco toda a economia, então o governo vai lá e injeta dinheiro para salvar o banco, e aí você tem todo um cenário em que qualquer espirro que alguém dá aqui, a crise econômica, ela, enfim, desorganiza toda a questão econômica na sociedade brasileira. E aí se chegou ao ponto, inclusive, de pensar na possibilidade de eu prender alguém que está praticando crimes econômicos com gestão fraudulenta de instituição financeira ou coisa do gênero, para evitar um caos econômico. Hoje essa possibilidade, ela, primeiro, na prática não é muito usual. Segundo, ela perdeu muito da sua razão de ser, da sua potência, quando se introduziu no Código de Processo Penal, ou se introduziram, melhor dizendo, aquelas 9 medidas cautelares diversas da prisão. Uma delas é afastamento da função. Então, se eu tenho lá um gerente de banco realizando crimes de forma reiterada, de forma corriqueira, usando da estrutura bancária para fazer isso, e eu pensasse talvez na prisão preventiva dele para evitar a reiteração do comportamento, que poderia pôr em risco a ordem econômica, ao invés de prendê-lo, eu posso afastá-lo da gestão do banco e eu tenho um efeito equivalente à prisão, com menos trauma, né? Com menos potência de exercício de poder estatal. Então, a garantia da ordem econômica está muito relacionada à questão da reiteração do comportamento delitivo, evitar a reiteração, em que pese na prática ela tenha sido esvaziada bastante com as medidas cautelares diversas da prisão. Um raciocínio similar vai ser feito em relação à garantia da ordem pública. Mas, como eu já anunciei, deixei de propósito a garantia da ordem pública agora, porque existem algumas críticas quanto à própria constitucionalidade da expressão garantia da ordem pública. Então vamos dar uma olhadinha nessas críticas. São críticas de doutrina, tá? Então, alguns doutrinadores costumam muito repetir a ideia de que é inconstitucional a garantia da ordem pública, porque seria uma expressão muito vaga. Essa é uma crítica que, em parte, ela é procedente, mas não integralmente ao ponto de dizer que é inconstitucional. De fato, a expressão ordem pública, ela tem uma certa vagueza, e aí você pode até encaixar muita coisa aqui, e em alguma medida ela se torna perigosa por conta da possibilidade de eu alargar situações e encaixar hipóteses aqui que sejam inadequadas. Mas não dá para chegar ao ponto, me parece, de dizer que ela é inconstitucional, dado que a expressão ordem pública aparece na Constituição em 5 momentos diferentes. Então, se a própria Constituição trabalha com esta expressão em 5 ocasiões distintas, eu não posso dizer que a expressão ordem pública por si só seja inconstitucional. Me parece um pouco exagerada essa referência.
Bom, o que mais que se faz de crítica? Se diz que é inconstitucional porque não visa cautelar o processo. Aqui me parece curioso até, né? Porque tem autores que defendem uma teoria geral dualista para o processo, o que eu acho que é correto, não uma teoria geral unitária. Teoria geral unitária, já demos uma aula específica a respeito da teoria geral do processo. Se alguém tiver com dificuldade de entender toda essa questão, eu recomendo que assista a essa aula. Ela está disponível na minha página do YouTube. Mas você tem lá, a teoria geral unitária é uma teoria geral que pensa o processo penal a partir do processo civil, emprestando as categorias de um processo para outro e que raciocina sempre o processo penal a partir do processo civil. Daí a crítica procedente, né, de boa parte da doutrina mais moderna, de que é preciso pensar uma teoria geral para o processo penal, que não fique emprestando categorias do processo civil. Bom, o curioso é que alguns destes autores que defendem corretamente essa mesma postura, quando vão tratar aqui do assunto, acabam buscando uma estrutura de pensamento construída a partir do processo civil para pensar a ideia de um processo cautelar nos moldes do que se pensa lá no processo civil, não levando em conta que o processo penal tem uma dimensão muito maior do que o sentido de um processo no âmbito do processo civil. Porque processo penal e direito penal estão numa relação de mútua complementaridade, como fala o Figueiredo Dias. Um não serve sem o outro, um não tem razão de ser sem o outro. Um depende do outro. Direito penal material, diferente do direito civil material, que se realiza no cotidiano independentemente de um processo, né? Direito de propriedade, eu não preciso de um processo para exercer meu direito de propriedade. O direito penal material depende do processo, só se realiza através do processo. E como o processo ele é naturalmente moroso, até para que se assegure ao réu as garantias necessárias para evitar um exercício de potência exagerada do poder punitivo do Estado, o direito penal demora para se efetivar. E naquele tempo todo, né, que o processo tramita, eu posso pensar em medidas cautelares que tenham uma transcendência da ideia de uma leitura civilista de uma medida cautelar do processo civil, que transcendem aqui porque em alguma medida se relacionam as regras de processo com o direito penal. Tem como razão de ser a efetivação de uma sanção. Então, por política criminal, você pode compreender que tanto o direito penal quanto o processo penal são instrumentos legislativos que o Estado possui para dar efetividade ao Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito pressupõe uma dupla funcionalidade, porque ele é resultado de estados anteriores, do Estado liberal e do Estado social. Ele é o aproveitamento dos aspectos positivos do Estado liberal, proibição de excesso, com os aspectos positivos do Estado social, proibição de proteção insuficiente. E aí, quando eu reorganizo o Estado brasileiro sob a ótica de um Estado democrático de direito, eu reorganizo sobre uma dupla funcionalidade, que é visível no caput do artigo 5º, quando se coloca como direitos fundamentais no caput do artigo 5º da Constituição, tanto a liberdade quanto a segurança, né? Então é do ajuste fino entre as garantias que vão efetivar os direitos à liberdade e à segurança que você tem os instrumentos de realização dessa pretensão de concretização do Estado democrático de direito, que são o direito penal e o direito processual penal. Eles são instrumentos do Estado na realização do Estado democrático de direito. Por isso transcendem aqui em importância, em objeto, em razão de ser, a leitura que se faz em relação ao processo civil. E, por conta disso tudo, é possível sim pensar numa medida cautelar que não esteja relacionada ao raciocínio de acautelar o processo principal. Processo cautelar que acautela um processo principal. Não deve se fazer esta transposição do discurso civilista para o processo penal como se fosse tudo igual. Então aqui é interessante de fazer justamente uma leitura de teoria geral para o processo penal que leve em conta a dupla funcionalidade, por razões óbvias, né? E essa mesma crítica vai na leitura da crítica subsequente, né? Que é sustentar que seria inconstitucional porque não protege o mais débil, que no processo é o réu. Bom, essa é aquela leitura famosa da teoria do garantismo penal do Ferraioli, que é muito boa como organização de garantias, né? como
compilação das garantias que são conquistas históricas, né? Ferraioli não foi o cara que inventou o garantismo, né? Já se falava de garantismo muito antes do Ferraioli. Se você for consultar autores italianos dos anos 50 e 60, eles tinham até uma expressão curiosa lá, falavam em garantismo inquisitório, né, na tentativa de estabelecer uma expressão um tanto estranha, é verdade, mas que fizesse uma compatibilização das garantias que estavam na Constituição Italiana de 46 com as regras do Código Rocco italiano de 1930, que ainda seguiam vigentes. Quer dizer, você tinha uma herança do fascismo no Código Rocco, com as garantias constitucionais. Então, na mescla desse cenário todo, a doutrina italiana falava muito em garantismo inquisitório. Eu recomendo a leitura do Ennio Amodio, aqui, um autor italiano que faz uma explicação muito clara desse período da história italiana. O que o Ferraioli vai fazer é começar a falar de garantismo a partir da década de 70, até por interesses outros, até político-partidários, né? Porque o Ferraioli nessa época integrava o partido da defesa, como era? Partido dos proletários a favor do comunismo, era uma coisa assim o nome do partido, e aí tinha companheiros que acabaram presos ali numa situação de tentativa de implementação de uma revolução comunista na Itália nos anos 70, com as Brigate Rosse, a morte do Aldo Moro, que era presidente do Partido da Democracia Cristã. Enfim, precisaria de uma aula toda para explicar melhor isso aqui, né? O fato é que o Ferraioli, claro, vai sair de uma visão muito forte, arraigada dentro da sua complexidade fática do momento, né, de pensar sempre a partir de uma visão marxista e comunista, para uma adoção de valores burgueses do iluminismo, que são justamente as garantias muito fortemente implantadas a partir do discurso iluminista do século XVII e do século XVIII em diante. Então ele vai passar a defender as garantias, e nesse ponto é muito boa a teoria do Ferraioli, ninguém é contra garantias, e aliás elas estão na Constituição Brasileira de 88, a obra do Ferraioli é de 89, ela é posterior à Constituição de 88, né, o livro Direito e Razão, que foi publicado na Itália em 89, ele, em alguma medida, espelha o que a Constituição Brasileira de 88 já trazia em termos de garantias. O que tem de problema ali, na teoria do Ferraioli, é às vezes uma leitura sectária que se faz da razão de ser do processo penal como se fosse um instrumento exclusivamente de proteção do réu. É evidente que o processo penal deve proteger o réu, ninguém nega isso. É evidente que ele deve atuar numa mecânica de contenção do poder punitivo estatal, sob a ótica da proibição de excessos. Mas eu não posso fechar os olhos para a importância de proteger também a vítima num contexto de um processo que, inclusive no Brasil, tende a demorar, de regra, para casos de indiciado solto, de 10 a 15 anos de tramitação. Quer dizer, a vítima fica muitas vezes desprotegida ao longo desse período todo de situações que possam concretamente evidenciar a necessidade de ser protegida para evitar a reiteração de um comportamento em relação a ela. Esse dado parece ser desconsiderado naqueles que fazem esta crítica, né? Se desconsidera a proibição de proteção insuficiente, que é uma segunda baliza de contenção, e as garantias relacionadas ao direito à segurança, né? Que está, insisto, no caput do artigo 5º. Muitos vão dizer, não existe direito fundamental à segurança. Não acredite em mim, abra a Constituição e leia o caput do artigo 5º e veja se não está escrito que ela é, sim, um direito fundamental à segurança, né? Como também é a liberdade. Enfim, são críticas que me parecem muito mais críticas feitas, uma insistência de evitar a possibilidade de alguém ser preso, do que propriamente consistentes no sentido jurídico do termo, né? Mas é preciso tomar cuidado com a garantia da ordem pública. Eu entendo a preocupação desses autores que fazem essas críticas. De fato, a gente tem um problema na expressão, como eu disse, ela é muito aberta, né? Não chega a ser inconstitucional porque aparece na Constituição em 5 ocasiões, mas de fato ela é muito aberta. A gente tem leituras doutrinárias até mais tradicionais, como por exemplo a do Mirabete, que me parece muito errada, quando Mirabete, por exemplo, tenta sustentar que seria possível decretar a prisão preventiva de alguém como garantia da ordem pública para dar credibilidade à justiça. Quer dizer, esse tipo de fundamentação é muito perigoso, porque aí passa a ser uma espécie de uma carta coringa, que vale para qualquer situação, e inverteria a lógica da presunção de inocência. Então,
Quais são os argumentos que não são válidos na interpretação da expressão garantia da ordem pública, que exige necessariamente uma interpretação restritiva, que diminua o seu alcance, né? O legislador disse muito aqui, você que está interpretando tem que diminuir o alcance. Não dá para aceitar como válidos os argumentos isolados de clamor social. O crime causou um clamor social e por isso eu prendo. Isto é muito pouco para prender preventivamente alguém. Gravidade abstrata do crime também, por si só, o crime ser grave, ensejaria uma inversão da lógica, né? Tráfico de drogas eu considero grave, o outro pode ser que não considere, enfim. A gravidade abstrata do crime não me parece ser a razão suficiente para prender alguém. Dar credibilidade à justiça, como eu já disse, que é um dos argumentos que o Mirabete sustenta, para assegurar a integridade física do imputado. Isso chega a ser risível, né? Eu estou prendendo o sujeito para garantir a ele a própria existência, porque ele está correndo o risco de ser linchado. E por isso eu vou prendê-lo? Estou fazendo um benefício para ele prendendo? Não tem muita lógica esse raciocínio, mas tem, por incrível que pareça, alguns autores que vão nessa linha. Antecipação do cumprimento de pena, bom, aí está expresso agora no 313, parágrafo 2º, uma introdução recente feita pelo pacote anticrime, que veda, então, a possibilidade de decretar a prisão preventiva de alguém como se fosse uma espécie de antecipação do cumprimento de pena, também como se fosse decorrência automática da investigação. O simples fato de instaurar uma investigação não pode servir de argumento para prender alguém, como também não pode servir de argumento o oferecimento ou o recebimento da denúncia criminal, de novo, artigo 313, parágrafo 2º do Código. O que vale, então? Qual é o argumento que a jurisprudência tem aceitado de maneira bastante frequente para entender como razoável decretar a prisão preventiva de alguém? O argumento válido é justamente evitar a reiteração do comportamento delitivo. Se eu tenho, volto a insistir, dados concretos da realidade, no sentido probatório, que me permitem antever que há ali um risco de reiteração efetiva do comportamento delitivo, eu posso pensar na prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aí vem uma crítica adicional, né? Se faz uma crítica de dizer mais ou menos o seguinte: a prisão para evitar reiteração de comportamento é um exercício de vidência. São juízes com bola de cristal. É impossível prever se alguém reiterará comportamento delitivo. Tem autores, não exatamente com estas palavras, mas dentro dessa mesma linha, né, vão fazer críticas até bastante ácidas, dizendo que isso é um exercício de futurologia, que não tem como fazer, enfim, previsões do que vai acontecer amanhã. Bom, de fato, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Ninguém pode dizer com absoluta segurança o que vai acontecer amanhã. Porém, nós temos casos que, evidentemente, trazem elementos concretos que permitem sim antever que este sujeito, em liberdade, encontra os mesmos estímulos para reiterar o comportamento delitivo, porque ele tem um padrão de comportamento que permite antever com ampla margem de probabilidade que ele sim poderá reiterar o comportamento, praticar novos crimes, e aí como uma forma de contenção e como uma garantia do direito à segurança, é possível sim pensar na prisão preventiva deste sujeito. Perceba, nenhum país civilizado do mundo abre mão da possibilidade de decretar a prisão preventiva como garantia de evitar a reiteração de comportamento delitivo. Nenhum país do mundo. A Itália não faz isso, a Alemanha não faz isso, nenhum país europeu faz isso, os Estados Unidos, nenhum país do mundo civilizado vai abrir mão da possibilidade de prender preventivamente alguém quando eu tenha dados concretos da realidade que permitam dizer, com margem de segurança bastante consistente, que sim, há uma possibilidade de reiterar o comportamento. É claro que a gente vamos nos deparar com decisões que não vão ter o cuidado de fazer análise com base em dados concretos, aí elas estão erradas, estas decisões. Veja, os juízes erram, os promotores erram, os delegados erram, os advogados erram, o ser humano erra. O direito ele é da natureza humana, ele está relacionado à natureza humana, as pessoas erram. Por isso que existem graus de revisão, e preferencialmente por órgãos colegiados, para filtrar e minimizar a possibilidade do erro, de rever. Por isso que eu tenho recurso, né? Então você tem aqui situações que você evidentemente vai olhar para a decisão e dizer, mas aqui está errada a decisão. Muito bem, então você tem o habeas corpus, você tem o recurso, vamos tentar resolver.
Claro, a doutrina tem um papel de constrangimento importante para que os juízes entendam que eles têm que ter um cuidado na hora de decretar. E é o que se quer, né? Quando você for juiz, juíza, amanhã ou depois, passar num concurso, tome sempre um cuidado de pensar 2, 3 vezes na hora de decretar a prisão de alguém, porque não é pouca coisa, está mandando alguém para a prisão. Verifique, no caso concreto, se tem elementos concretos. Mesma coisa você, que vai ser promotor ou promotor amanhã e vai fazer um requerimento, faça um requerimento com base em dados concretos, do caso concreto, não em achismo. Isso é muito importante de deixar claro, de frisar, certo? Vamos dar uma ilustrada aqui para ver se essa crítica seria procedente ou não. Nós temos exemplos que não faltam, assim, de dados de casos concretos que evidenciam potencialidade concreta de reiteração de comportamento. Primeiro eu trago um caso do exterior aqui, para dar a demonstração que, inclusive em países que são considerados muito mais civilizados do que o nosso, como é o caso da Noruega, lá também se pensa em prisão preventiva. Esse foi um caso de 2011, muito divulgado na época, tão divulgado que virou um filme, tem um filme na Netflix, não sei se ainda está no catálogo da Netflix, mas chama-se 22 de Julho, que, enfim, conta a história, né, desse episódio. Foi um ataque terrorista feito por um sujeito de extrema direita, que tinha uma pretensão anunciada na internet, ele tinha uma página na internet anunciada, uma pretensão de fazer uma declaração de independência europeia em relação a, enfim, imigrantes e coisa que o valha, a pureza da raça, aquele discurso todo. Ele acabou invadindo uma ilha em que estavam vários estudantes de uma linhagem mais à esquerda, matou 77 pessoas. Né? No começo apareceram que eram pelo menos 17, mas chegou a matar 77 e feriu 319 pessoas. Um armamento de alta potência, ele tinha uma lista de pessoas para matar que ele anunciou, começou a fazer isso e foi preso em flagrante. Tecnicamente primário, presunção de inocência. O que faz com esse sujeito? Mantém ele solto? Responde em liberdade o processo? Ele está anunciando na internet que tem um monte de gente para matar que ele não conseguiu matar ainda. Já mostrou concretamente que é capaz de matar, tanto que matou várias pessoas, soltou bombas no centro de Oslo e foi a uma ilha onde encurralou as pessoas lá e começou a matar uma por uma, perseguindo uma por uma nessa ilha. Enfim, evidente que a justiça norueguesa acabou decretando a prisão preventiva desse sujeito. Então é preciso tomar um cuidado de compreender que aqui eu tenho um dado concreto, num caso concreto, que permite sim antever que, se em liberdade, ele tenderá a reiterar o comportamento delitivo. Temos um caso famoso no Brasil, que é o caso do maníaco do parque, né? O motoboy confessa que assassinou 9 mulheres. E aqui tem uma transcrição de um diálogo que ele travou no contexto da investigação, que é o seguinte. Eu vou ler para vocês ali. Francisco, que é o nome dele. Você conhece Tainá? Tainá, não conheço, disse ele. Elisângela, você conhece alguma? Não. Selma? Não, também não. E você fez sexo anal com algumas das suas vítimas? Fiz, com algumas, diz ele. Você matou algumas daquelas mulheres, Francisco? Matei. Quais? Todas. Quantas mulheres você matou? 9. Você matou Isadora? Matei, fui eu. Como você matava as moças? Diz ele. Com o cadarço dos sapatos ou com uma cordinha que às vezes eu levava na pochete. Eu tenho um lado ruim dentro de mim. É uma coisa feia, perversa, que eu não consigo controlar. Tenho pesadelos, sonho com coisas terríveis, acordo todo suado. Esse é o depoimento do Francisco, tecnicamente primário, presumidamente inocente, mesmo diante da confissão, nos termos das garantias do processo penal brasileiro. Deixa em liberdade o sujeito ou decreta uma prisão preventiva? Ele tende a reiterar um comportamento? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, alguém dirá. Bom, é muito fácil fazer isso, uma espécie de Pilatos jurídico, né? Lavo as minhas mãos, tomara que não faça nada. Mas aqui você tem um sujeito que já matou 9, com uma frieza, que diz que tem algo dentro dele que o leva assim a agir, e que não foi considerado inimputável, certo? E que, portanto, precisa ser contido enquanto eu não resolvo esse processo, dados os elementos que eu tenho num caso concreto que indicam ampla probabilidade de reiteração de comportamento. Outros exemplos rápidos, né? Ex-PM é preso suspeito de estuprar a filha dos 10 aos 18 anos.
Normalmente, os estupros que ocorrem dentro de casas ocorrem todos os dias, ou se não todos os dias, todas as semanas, ocorrem com frequência. Então você imagina, esse sujeito estava estuprando a filha desde os 10 anos de idade até os 18 anos de idade, reiteradas vezes. Normalmente se demora para vir à tona isso porque há ameaça de mortes concretas, as situações que fazem com que a submissão, né, em relação ao pai, enfim, impeça que se revele a situação e impeça a sequência de atos. Mas quando foi descoberta a situação, repito, tecnicamente primário, presumidamente inocente. Quanto tempo demora um processo criminal em média no Brasil para indiciado solto? De 10 a 15 anos com folga, pelos recursos que a legislação permite. Então você tem uma situação em que, neste caso, para evitar a reiteração do comportamento, pode pensar na prisão. Tá? A polícia diz que ele confessou os crimes e que ainda filmava as relações sexuais. Então ainda tinha tudo filmado e gravado, tem elementos concretos muito potentes da realização do comportamento e é muito importante que se tome uma medida para evitar que isso siga ou vai deixar ele voltar para casa. Alguém poderia pensar, não, mas tem medidas menos drásticas de afastamento do lar, de fato. Mas normalmente esse tipo de situação, o sujeito não costuma respeitar muito essas medidas cautelares diversas da prisão, dado o grau de violência intrínseca que muitas vezes envolve esse tipo de criminalidade. Aqui outro caso, estuprada desde os 6, grávida aos 10 anos e num limbo inexplicável à espera de um aborto legal. Esse é um caso dos mais recentes que foi divulgado, né? Vítima era abusada pelo tio. Médicos e a justiça ainda avaliam a interrupção da gestação, então, especialista critica a demora e põe em risco a vida da criança, enfim. Outros exemplos, suspeito de asfixiar noiva em São Paulo fez ameaças a amigos da vítima pela web. Familiares afirmam que o suspeito era ciumento e possessivo. Então, o sujeito asfixia a noiva, ameaça os parentes, ameaça os amigos da vítima, enfim, ele tem elementos concretos, inclusive documentados destas ameaças feitas pela internet. Né? Aqui uma notícia também do Conjur. Réu se diz integrante do PCC e ameaça juiz em São Paulo. Tem até um vídeo desse episódio, né? Durante um julgamento por tentativa de homicídio no Fórum de Limeira, interior de São Paulo, o réu ameaçou todos que estavam presentes na sessão, vítima, jurados, promotor e o juiz. Quer dizer, um sujeito que demonstra uma periculosidade dessa de ser a chegar ao ponto de, na audiência, ameaçar a juíza, o promotor, vítima, todo mundo, é um sujeito realmente que tende a reiterar o comportamento, demonstra concretamente uma periculosidade, né, que precisa ser contida. Escritório do crime. Como o grupo de matadores colecionou execuções no Rio por uma década, né? Polícia e Ministério Público investigam se 13 crimes foram cometidos por assassinos profissionais que só tiveram a impunidade incomodada após o início da investigação do caso Marielle. Então você tem 13 crimes já praticados, o grupo identificado, se isso ficar muito claro, quer dizer, é uma situação de ampla probabilidade de reiteração de comportamento delitivo. Lá, outra notícia, traficantes anunciaram nas redes invasão à favela antes de chacina no Rio. Em mensagens postadas nas redes sociais, criminosos ostentavam armas e falavam em questão de honra. Ali as imagens dos sujeitos que foram postadas na internet por eles mesmos, traficantes de várias comunidades do Rio de Janeiro, incluindo o complexo do Chapadão, Pavuna e Zona Norte, anunciaram nas redes sociais que iriam invadir a favela, as de Ouro em Anchieta, onde houve uma chacina na madrugada de domingo, na qual 5 pessoas foram assassinadas. Você tem ou não tem dados concretos da realidade que permitem antever uma ampla probabilidade de prática reiterada de comportamento delitivo em casos como esse? Me parece que sim. E me parece que aqui a importância da segurança deve se sobrepor à garantia da presunção de inocência, que fica mantida até o fim do processo para que ele não cumpra a pena relacionada àquilo sem que haja uma condenação transitada em julgado, mas que, diante do cenário concretamente evidenciado, há um risco presente, concreto, extremamente potente de reiteração de comportamento delitivo que precisa ser contido para que o direito à segurança das pessoas seja preservado. Enfim, em síntese rápida, né? O que nós já vimos tudo aqui, só para pontuar uma síntese: admissibilidade, hipóteses alternativas. Ou crime doloso, pena máxima superior a 4, podendo somar as penas para dar esse resultado.
ou caso de réu tecnicamente reincidente, ou caso de violência doméstica contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas cautelares protetivas de urgência, ou em caso de dúvida quanto à identidade civil da pessoa, quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, assim que identificou, solta, ou em caso de descumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requisitos cumulativos gerais para todos os casos: prova da materialidade do crime, indícios mínimos de autoria, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado ou a contemporaneidade da urgência da medida. Motivações obrigatórias alternativas, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, né? Outras questões a gente já trabalhou nas outras aulas e com isso a gente fecha aqui a matéria de medidas cautelares pessoais. Espero que tenha ficado claro e nos vemos aí no nosso próximo encontro. Por hoje é isso. Um abraço.